Por isso que a duplicata escritural ela é um grande marco para todo o mercado, não só financeiro, mas para as empresas, porque, primeiro, e quando você tem mais uma opção de crédito, a tendência é que a gente tenha um crédito com um custo menor, você tem mais uma opção. Você Sim. tem mais 10 trilhões no mercado de crédito entrando, com mais financiadores podendo ver essas duplicatas e ofertando. Quando a gente tem concorrência, né, de outros financiadores, a tendência é que a gente tenha custos melhores para quem toma esse crédito. Tá? Então, Sim. esse é um grande marco no mercado. E as duplicatas tokenizadas já é uma evolução ainda desse mercado. A gente já faz a duplicata tokenizada hoje. Porque essa duplicata escritural, ela depende da normativa. A tokenizada depende da escritural. Não, a gente já faz hoje a duplicata tokenizada. Tá. Na verdade, o que a gente fez? A gente pegou a duplicata e transformou ela num token. E a gente hoje, né, a gente faz a antecipação delas, principalmente para essas empresas e fundos menores. Porque o que acontece hoje? Os FDICs, né, então, aquilo que eu comentei, hoje as duplicatas, quem tem uma grande visibilidade são as grandes instituições. Os FDICs e os fundos menores, eles talvez não tenham tanto essa estrutura de crédito e eles pegam essas duplicatas, que hoje não tem essa obrigatoriedade de registrar, Certo. você concorda que fica mais difícil para ele conceder o crédito, fazer a análise. Tá. Então a gente já tem as duplicatas tokenizadas, que é uma forma até chega a reduzir o custo para ele da captação. Então, Sim. por isso que a gente vem aumentando muito este volume de duplicatas tokenizadas, 500 milhões, com vários contratos, porque você tem ali, você dá uma liquidez para estes fundos terem acesso a essas duplicatas. Certo. Só que a partir de 2026 vai ser obrigado a registrar. Com grande prazer que o canal Valores recebe a Núclea novamente, para falar sobre uma conversa muito interessante. Núclea, que é um agente central de infraestrutura do mercado financeiro, pioneira em tecnologia e que facilita muito a vida de empresas, pessoas físicas, investidores e muito mais. No ano passado a gente conversou com o André Daré, que é o CEO, e agora a gente vai conversar com a Joyce Saica, que é a vice-presidente de Finanças, Relações Institucionais e do Jurídico. Conversa interessante. Resultados da Núclea de 2024. Os novos produtos que vêm fortalecendo esse ecossistema, passando pelos mercados de seguros, imobiliário, inteligência de dados, tokenização de ativos, blockchain, e com uma atenção especial aí a questão da tokenização de duplicatas, que vai trazer uma revolução aí para os setores de crédito e de investimentos. E também algo que está chegando, que é a automatização do Pix dentro do ambiente do Open Finance. Outra coisa que vai trazer muitas oportunidades para receitas de empresas, receitas e oportunidades para empresas. Então, obrigado por estar aqui. Deixa o like, se inscreve no canal e compartilha. Joyce, muito obrigado por você estar aqui. Obrigada, Renato, pelo convite. Grande prazer. Acho que é um prazer aqui a gente falar um pouquinho sobre essa trajetória da Núclea, né, e falar um pouquinho mais dos serviços que a gente está desenvolvendo aí para os nossos clientes. Perfeito. Acho que até para começar aqui explicando o que é a Núclea, né? Porque acho que a Núclea ela tem um nome novo, que é Núclea, mas ela tem uma trajetória de mais de 20 anos. Ela nasceu como Câmara Interbancária de Pagamentos, na época da TED, na época lá que todos os bancos tinham que implementar o SPB, e ao longo desses 20 anos a gente veio incorporando vários serviços focados para o mercado bancário, né? Então a gente tem hoje uma das principais infraestruturas, e em 2022 a gente fez a desmutualização. Então, onde é que a CIP entra? Então, a CIP ela veio como Câmara Interbancária de Pagamentos até 2022. E a gente fazia muito além de pagamentos. E aí que a gente fez a desmutualização e o novo branding, e aí passou a se chamar Núclea. Para quem não entende do assunto, o que é desmutualização? A desmutualização, a gente deixou de ser uma organização sem fins lucrativos e passou a ser uma empresa orientada, SA de capital fechado, mas muito voltada para resultados, né? Então, antes, como organização sem fins lucrativos, a gente tinha dificuldade de desenvolver parcerias e novas linhas de negócio com outras empresas, porque uma organização sem fins lucrativos não pode firmar parcerias comerciais com outras empresas. Tá? Então, a gente tinha essa dificuldade até para desenvolver novas linhas. A gente não desenvolve tudo internamente, a gente faz muito parcerias, inclusive, com outras empresas. Então, a gente tinha essa dificuldade. Então, a desmutualização
os antigos associados viraram acionistas, Uhum. né, e hoje ela é uma empresa muito focada para o resultado. É uma super transformação cultural, Sim. porque pensa que todo mundo agora é muito focado em gerar valor para os acionistas e, obviamente, gerar resultado, principalmente para os clientes. E era uma empresa que ela, obviamente, atendia ao mercado bancário, mas a gente não tinha toda uma estrutura focada na centralidade do cliente. Tá. Então, depois da desmutualização, isso faz parte dos nossos valores. A gente tem estruturas para medir a satisfação do cliente e o nosso objetivo é chegar num nível de encantamento dos clientes. Não, assim, só para colocar as coisas em perspectiva, né? No ano passado, vocês processaram 41 bilhões de transações, o que corresponde a 19 trilhões de reais. Isso é quase 2 vezes o PIB do Brasil. É bastante, né? E olha a responsabilidade, né? Meu Deus. Porque a gente processa 100% dos boletos, né? A gente processa mais de 70% dos cartões de crédito e débito. A gente processa TEDs até o valor de 1 milhão. Então, a maior parte dos pagamentos relevantes, principalmente para o mercado B2B, a Núclea processa isso hoje. Além disso, ela faz consignado, ela faz portabilidade de crédito e salário. Então, passam pelos nossos sistemas assim, um volume relevante e por isso que ela é considerada uma infraestrutura crítica para o mercado financeiro. Tá. Você falou liquidação de boletos, portabilidade de crédito. Acho que vale a gente fazer esse passadão assim. Então, o modelo de negócio é esse. Vocês são esse meio termo aí entre bancos, entre empresas, entre pessoas físicas. Talvez falar os produtos. Então, você já falou 2, mas passar pelos produtos. E qual que é esse ecossistema da Núclea? A gente fala assim que a gente é a grande... quando a gente fala infraestrutura, às vezes é meio abstrato, né? Mas nós somos as conexões entre os bancos e a gente faz... Basicamente, eu falo assim, quais são as principais competências da Núclea, né? A gente registra muitos ativos e informações, a gente liquida e compensa os recursos entre as instituições financeiras e a gente transforma essa quantidade de dados numa inteligência para o mercado que a gente volta essa inteligência de mercado para os nossos bancos e clientes. Quem que são os nossos clientes? Bancos, seguradoras, instituições de pagamento, corretoras, né? A gente entrou no mercado de seguros, então também as seguradoras estão lá, as subcredenciadoras, bancos múltiplos, bancos comerciais. Então, a gente tem lá mais de 600 instituições de pagamentos, instituições financeiras que são clientes hoje, fazem parte desse ecossistema da Núclea. Tá. A gente fala assim que a gente costuma dizer que praticamente todo o mercado financeiro está conectado para a Núclea por um produto ou por outro. Certo. Ou utilizam alguns dos serviços da Núclea. E aí eu entendo, então, o modelo de negócio implica que nessas transações, vocês, por terem essa câmara de registro e tal, vocês coletam uma fração daquilo que é processado em cada transação. É que nem modelo de bolsa, que o tal do emolumento. Você diz de tarifação? Depende muito do serviço, Renato. Assim, alguns serviços, eles são por volumetria, né, são tarifação por volumetria, alguns serviços eles são uma transação, então depende muito do tipo de serviço, é muito variado, depende. Tá. Perfeito. Não, porque como eu falei para você, né, eu vim da Bolsa, da BMF, Bovespa depois, a margem era alta, né, porque é uma empresa que vocês têm já uma concentração muito grande no mercado, tem uma infraestrutura construída, consequentemente você acaba tendo uma margem muito atraente. Né? Sim, mas também tem muitos investimentos que são feitos, né? Assim, você pensa uma infraestrutura crítica como essa, a Núclea, ela investe mais de 300 milhões todo ano em toda a parte de desenvolvimento de todas essas funcionalidades e principalmente com a segurança, né, dos nossos sistemas, até em função de toda essa criticidade. Entendi. Foi um fator, eu vi no relatório de vocês, né, 2024, quase 2 bi de reais de faturamento, isso é muito bom. E uma coisa que eu vi que comparado com 2023, o EBITDA subiu 20% e o faturamento subiu 7%. Então você teve uma eficiência operacional aí grande também, né? Sempre. O que motivou isso aí? Isso acho que faz parte ali dos nossos pilares, é eficiência. Acho que eu não comentei, né, mas eu acho que a história da Núclea, ela nasceu lá na época da CIP, na implementação do SPB, de uma busca de uma eficiência. Você imagina assim, o mercado todo tinha que investir, todas as instituições, para poder fazer a TED. Ao invés de todas elas terem que se comunicar bilateralmente, criaram uma associação
Sim. Uma questão de eficiência. Sim. E do recurso, e todas elas faziam uma única conexão. Então, eu falo que esse é um DNA que a gente carrega muito ao longo da história da Núclea. A gente busca eficiência em todos os processos. Quanto mais a empresa for eficiente, a gente devolve essa eficiência para o mercado. Perfeito. Então, os projetos que a gente se envolve são projetos grandes, com grande volume, geralmente processamento de um grande volume de informação, porque com isso a gente consegue diminuir o custo e devolver isso para o mercado em forma de eficiência. Então, esse mindset da eficiência, ele é presente sempre na Núclea. Eu acho que principalmente desde que a gente assumiu a Núclea, acho que a gente vem nessa jornada de buscar muita eficiência nos nossos processos, nos nossos custos, porque a gente sabe que isso reflete, obviamente, na gente oferecer essa eficiência na forma dos serviços para os clientes. A gente cresceu de 2022 para 2023, a gente cresceu 53% de EBITDA. De 23 para 24, a gente cresceu 20%. Né? Então, e essa busca continua. Obviamente, a gente faz muitos investimentos, mas a gente está sempre buscando eficiência nos nossos processos. Arrisco dizer que essa cultura da eficiência vocês já carregam desde a época da CIP, e aí depois isso foi somado à cultura de uma empresa que visa lucro, uma empresa aí digamos... Eu acho que essa transformação cultural veio mais forte depois da desmutualização, né? Porque eu acho que você virar uma empresa focada para resultado, ela exige essa mudança cultural. A gente está numa jornada, Renato. Uma cultura não se muda da noite para o dia. Sim. E eu falo que acho que imagina você pegar uma organização inteira, um time todo, e colocar neste mindset da eficiência e da busca pelo resultado. Sim. Então, eu acho que foi mais acentuado pós-desmutualização. E a gente está ainda nessa jornada. Eu sou a grande responsável ali por buscar com os times cada vez mais eficiência nos nossos processos, no desenvolvimento dos nossos produtos, na forma como a gente oferta os nossos produtos para o mercado. Então, perfeito. E o que você pode falar sobre 2025? 2025 a gente também continua com muitos desafios. Eu acho que, obviamente, a gente fez todo esse trabalho, né? Foi mais acentuado nos primeiros anos essa busca pela eficiência, continua, mas a gente tem aquele equilíbrio entre também, porque a gente tem muito para investir. A gente vai falar um pouquinho, mas a gente está tendo aqui o ano de 2025 e 2026, o próximo ano, grandes projetos estruturantes para o mercado financeiro que a gente está precisando investir bastante. Então, obviamente, a gente busca eficiência, mas a gente também faz grandes investimentos. Mas o meu resultado está vindo forte. A gente fechou o primeiro semestre, a gente vai distribuir dividendos ali para os nossos acionistas, continua uma geração muito forte de caixa e de resultados para os nossos acionistas. Eu vi, em 2024, vocês distribuíram mais dividendo do que vocês tiveram de lucro líquido. Pois é, porque a gente tinha reservas, né, para a gente poder distribuir. Então, a gente tem uma política de distribuição de dividendos, né, de gerar resultado para poder devolver isso para os acionistas. Poxa, eu quero virar investidor da Núclea. Então, aproveitando que a gente está falando dessa expansão, crescimento, né, os novos produtos. A gente falou já, né, de o que mais desde do nascimento, boletos, TEDs e tal. Mas agora vocês têm essas novas frentes, por exemplo, seguros, imobiliários e tal. Vamos começar um por um, então. Vamos. Seguros. Eu vi que vocês fecharam uma parceria com a CNSEG, que é a Confederação Nacional de Seguro. Isso. E qual que é o produto nesse caso? Objetivo, e qual que é o tamanho desse mercado? Vamos começar ali, lá em 2023, né, a gente foi muito demandado até pelo mercado para que a gente trouxesse, né, a gente também entrasse nesse mercado, porque era um mercado concentrado em muito poucos players. Então, a gente precisava entrar numa coisa que a gente conhecia, que era a parte de registros, né? Então, a gente começou fazendo o registro de seguros e a gente firmou essa parceria com a CNSEG para acelerar mesmo a nossa entrada no mercado. Então, registro o quê? De apólice? Registro de seguros, de apólice de seguros, tá? Que a gente chama de SRO no mercado. A gente usa muita sigla, né, nesse mercado. Então, a gente fez a aquisição de um sistema de registro de seguros e a gente hoje passa a operar também neste mercado, e a gente tem essa parceria com a CNSEG, que inclusive envolve ali até eles fazendo parceria comercial mesmo, ajudando para que a gente acelere a nossa entrada aí e a nossa atuação no mercado de seguros. É a mesma lógica, então, do que vocês fizeram na época da TED? Ou seja, tem as várias seguradoras, cada uma delas emitem as suas apólices, e aí ao invés delas todas terem que se comunicar uma por uma,
A Núclea é Não. onde está o centro? Não. Não. Ali, assim, todas as seguradoras, elas são obrigadas a registrar as apólices de seguros, né? A CNSEG, ela é uma parceira mesmo, de dizer, olha, aqui, apoiar, inclusive, na conversa com as seguradoras, porque pensa que a Núclea, ela era um nome desconhecido no mercado segurador. Né? Ela era muito conhecida no mercado de bancos, mas não com as seguradoras. Então, ter o apoio institucional de uma CNSEG é importante para acelerar, acho que, a nossa entrada no mercado, né? Então, eu acho que tem sido muito importante essa parceria e tem ajudado bastante a gente a ser um nome mais conhecido no mercado segurador. Tá. Eu imagino que não seja só o registro de vender uma pólice estar registrado. Então, teve o sinistro, ou teve a baixa, tudo isso passa por... que hoje é uma obrigatoriedade regulatória registrar. Tá. Por isso que todas elas, a gente tem hoje que a gente chama de uma versão que é a V2, e em março tem um novo marco regulatório de uma nova fase do registro, que entra em março de 2026. Então, estão todas as seguradoras aí correndo para se adaptarem. Ok, tá bom. Imobiliário, então. Vi lá, alguma coisa tem a ver com a questão de habitação popular, famílias com até 10 salários mínimos, é isso? Isso. Alguma solução, também é registro dos produtos de financiamento das casas? Não, na verdade, é um certificado que a gente emite para moradia de interesse social e baixa renda, né? Então, também é uma normativa da prefeitura, onde obriga a certidão, quando você compra geralmente estúdios, geralmente imóveis, você é obrigado a ter uma destinação dos imóveis que ela é destinada para pessoal de baixa renda. Certo. E você precisa comprovar que você tem baixa renda. Entendi. Então, esse é um certificado que é emitido. A Núclea é uma das poucas empresas que hoje fazem isso, né? Uma empresa grande que faz isso e oferece para o mercado. O mercado está se adaptando a essa nova normativa. Eu acho que é obrigado, mas eu acho que ainda o pessoal está se adaptando. Sim. E então a gente tá super preparado para atender a demanda do mercado. Perfeito. E a questão de inteligência de dados, você falou, né? Vocês já coletam muitos dados, isso já gera uma base boa para criar novas soluções para os clientes. Aí vi que vocês investiram em 2 empresas, Liquid e Parfin, é isso? Isso. Uma sendo de inteligência artificial voltada para o crédito e a outra em blockchain. Qual que é a lógica disso? Vamos separar. Então, só para a gente finalizar imobiliário. A Liquid, ela foi um investimento na nossa linha de imobiliário. O que é a Liquid? Okay. A Liquid é um investimento que a gente fez, que é uma empresa que ela usa essas informações de inteligência artificial para monitorar e ajudar na concessão de crédito das incorporadoras. Então, a gente, na verdade, está criando um ecossistema em parceria ali com a Liquid, de não só registrar, né, não só ajudar a conceder o crédito para as incorporadoras, mas pensa que durante toda a construção da obra, você tem que monitorar o crédito dessas incorporadoras, das vendas que a incorporadora fez, crédito, e depois lá registrar no final. Então, a jornada toda. E a gente construiu esse ecossistema, né? A gente está em construção, ainda não está 100% completo, mas a gente vem fazendo isso em parceria com a Liquid. Isso daí tem alguma coisa a ver com esses fundos, por exemplo, que securitizam os recebíveis imobiliários? Ela na verdade, os fundos, eles compram dessas incorporadoras. Então, a nossa solução ajuda a monitorar as carteiras das incorporadoras. É mais focado para as incorporadoras, tá? Bom, que aí, por sua vez, vão oferecer para os fundos. Porque pensa assim, olha, você já visitou, né, os stands no final de semana das incorporadoras? Eles fazem uma venda toda, às vezes de um edifício inteiro, num final de semana, e essa era uma grande preocupação que eu tinha, que eu falava, por que será que ele está olhando a concessão de crédito? Ele está vendendo, como é que ele checa, né? Então, essa solução que está sendo desenvolvida é exatamente para apoiar os incorporadores ali, quando faz a venda, ele precisa ter instrumentos para essa concessão de crédito ser mais assertiva, né? E, obviamente, monitorar ao longo de toda a construção a qualidade dessa carteira. Tem esse ponto, e a dúvida que eu também sempre fico tem gente suficiente para alugar tanto apartamento? E comprar, né? E comprar, né? Porque o preço por metro quadrado só sobe. Então, assim, a gente fala, tem muita oportunidade também para a gente ajudar este mercado imobiliário. E foi por isso que a Núclea decidiu investir nessa linha. Eu acho que a gente tem soluções de dados, a gente tem solução que ajuda
a melhorar a concessão de crédito desse mercado. Além de soluções mesmo, a gente vai falar, eu acho que o próprio mercado de tokenização, uma hora vai evoluir também para essa parte do imobiliário. Quando a gente fala dessa jornada, a gente escolheu essa jornada dos incorporadores, inclusive com registro de uma forma digital que a gente também está avaliando. Então, é a jornada toda. E a Parfin? A Parfin, ela está no nosso investimento na parte de tokenização, né? Ela é um investimento importante, ali até e foi muito importante, e continua sendo muito importante até no nosso desenvolvimento da nossa própria Nuclea Chain. Então, a Parfin já era uma empresa que muito bem estabelecida, assim, em termos já fazia alguns usos, porque acho que você acompanha junto comigo, né? Quando o pessoal fala de blockchain, tokenização, muito se fala, mas a gente vê muito pouco casos de uso na prática. Sim. Então, a Parfin, ela já tinha, era a empresa que já tinha mais ali, em alguns casos, já desenvolvido e participando de grandes projetos. Então, a gente fez esse investimento com eles para que a gente pudesse desenvolver a nossa própria infraestrutura do Nuclea Chain. Sim. O que eu ouço sobre tokenização, assim, pensando no público amplo, Sim. Muita gente já ouviu os termos, tokenização, blockchain, mas na prática não sabe muito bem o que é isso. Não sabe. Qual que é contratos inteligentes, né? Acho que eles usam muito os termos. A tokenização, assim, o que a gente vê dentro da Nuclea, né? Como é que a gente vê a tokenização? É uma tecnologia que ela pode, inclusive, disruptar aquilo que a gente faz hoje, né? Eu acho que é uma forma da gente digitalizar tudo aquilo que a gente faz, né? Colocar, além de você... quando a gente fala tokenizar o ativo, né? Eu não sei o quanto a gente consegue explicar isso de uma forma simples, mas basicamente é colocar aquele ativo dentro de uma rede onde você tem lá as condições que são programáveis. E a gente consegue adicionar dados e outras informações numa rede que ela é muito mais fácil da gente integrar com outras soluções, seja de dados, seja de fraudes. E eu acho que a grande beleza dessa nova tecnologia é a gente fazer com que as integrações sejam mais rápidas e que no final, que é a grande promessa, que a gente tenha mais transparência em todo o processo, a gente tenha mais garantia, porque garante a unicidade, aquele ativo existe, ele é único, e obviamente quando a gente... Principalmente naqueles processos onde ainda não tem tanta tecnologia envolvida, a gente tem um ganho muito grande em termos de custo. Né? E aonde a Nuclea está entrando com a Nuclea Chain na tokenização nesse momento é no mérito das duplicatas. Hoje a gente já tem um volume de tokenização. A gente também tem uma parceria com a Anfai, né? E a gente hoje... a gente tokeniza 500 milhões. A gente já tokenizou 500 milhões de duplicatas. O número que eu tinha era 300 milhões. Pois já aumentou. 500 milhões de reais, aí chegando em mais de 50 mil contratos. Mas calma, não vamos dar spoiler. Tá bom. Então, vamos já começar a falar de blockchain, de tokenização, mas vamos começar então pelo contexto regulatório, que eu sei que é uma outra das suas atribuições, do seu trabalho. Eu li um artigo que você escreveu, muito bem escrito, por sinal, que fala sobre a importância da regulação. Aí você citou um estudo da Boston Consulting Group, que fala que é um mercado com potencial de chegar a 16 trilhões de dólares em 2030. É isso. E fala um pouquinho mais, quais pilares vão compor os 16 trilhões? Olha, esse número, inclusive, Ricardo, assim, o potencial ele é gigante, né? Eu acho que a gente ainda tem algumas barreiras a vencer, porque assim, a gente pode tokenizar basicamente tudo que a gente faz hoje tem possibilidade de tokenizar, né? Por que a gente não atinge isso? Por que a gente não avança mais rápido do que a gente gostaria? Eu acho que a gente ainda tem algumas inseguranças jurídicas, não porque eu acho que precisa estar mais claro, né? Eu acho que a grande beleza, mas também o grande desafio dos ativos tokenizados é que ele tem uma natureza camaleônica. Ele pode começar como uma garantia de crédito e no final ele pode terminar como valor mobiliário. E hoje, por exemplo, aqui no Brasil, a gente tem 2 autarquias que, se ele é ativo financeiro, é regulado pelo Banco Central, se ele é um ativo imobiliário, ele é pela CVM. Certo. Quando esse ativo se transforma no meio do caminho, sempre
Quem que cuida, né? Quem que cuida, sobre qual autarquia a gente está falando. Tá. Então, eu acho que a gente tem muita discussão ainda a ser feita, de algumas inseguranças jurídicas mesmo que a gente precisa vencer, o mercado precisa se sentir seguro para poder utilizar. Eu acho que os reguladores avançaram bastante, eles estão muito abertos a discutir isso, o Banco Central é muito aberto a discutir, todos eles, tá? A CVM também, mas eu acho que a gente ainda falta mais divulgação, muito mais as empresas e quem usa essa tecnologia precisa se sentir mais seguro para que a gente deslanche aí na parte tecnológica. Entendi. Bom, mas tem a resolução 88 da CVM, que é aqui do crowdfunding, não é? Isso. Que já meio que toca na questão da tokenização. E pelo que eu vi, desde que saiu a CVM 88, o volume de tokenização multiplicou por 14 vezes. Isso. Ela substituiu, na verdade, a CVM 588, né, que possibilitou, principalmente as pequenas empresas, a captarem através dessa plataforma de ativos digitais. Super importante. Veio a CVM 88, acho que trouxe um pouco mais critério, mas a gente ainda tem limitação no tamanho das empresas, né, que pode, acho que está limitado ali a 15 milhões. Então, é muito focado, eu acho que impulsionou as pequenas e médias empresas a poderem captar por essas plataformas de ativos digitais, mas a gente agora precisa avançar, né, para empresas maiores também que façam adesão a essa captação pela tokenização. Eu acho que a gente está caminhando para isso, mas foi importante, eu acho que é uma alternativa importante para o mercado de pequenas e médias empresas. E falando em pequenas e médias empresas, tem a Before, que é uma empresa que inclusive eu já trouxe para cá, já conversei com a Patrícia, a CEO, com o Rodrigo, que é o presidente do conselho, e que está relacionado com vocês também, né? Ela é uma das nossas investidas. Que é o regime fácil lá. Que é o regime fácil. Que o número é maior, acho que agora é 300 milhões, não é o faturamento? Isso. E ela também abre para renda fixa, né? Então, assim, porque eu acho que a gente ainda tem uma longa jornada, né? Como mercado de renda variável, ela ainda não é acessível para todos os mercados, né? Então, eu acho que a Fácil, ela veio ajudar muito nesse processo, né? Para quem não sabe, a Fácil, ela é facilitação do acesso ao crédito e incentivo à listagem. Então, eu não sabia que era uma sigla. Pois é, uma sigla, né? Então, bom, primeiro, acho que o investimento na Before, acho que é muito nessa nossa aposta, né, da tecnologia, porque ela é um mercado de balcão tokenizado, certo. Então ela permite ali que as pequenas e médias empresas tenham uma alternativa de captação. A gente gosta muito desse investimento da Before, porque eu falo que não é só pela tecnologia, porque a tecnologia ela está aí, mas eu falo que a Before ela também fez parte de uma inovação regulatória. Então ela começou lá como sandbox da CVM e ela veio nessa jornada evoluindo junto com a regulação para hoje possibilitar, inclusive aí vem acompanhando e está se adequando para poder fazer a oferta dos produtos da Fácil, que não só listagem, mas também permite às pequenas e médias empresas também a oferta de produtos de renda fixa. Não, é maravilhoso, né? O modelo de negócio é incrível. É muito bacana. E você falou então, CVM, valores imobiliários, Banco Central, ativos financeiros. E a SUSEP nessa história? A SUSEP, ela é muito aberta também a discutir a inovação, né? Eu acho que a gente tem marcos regulatórios, a SUSEP também faz sandbox para novos projetos e novas seguradoras. Eu acho que o que é importante, Renato, assim, os nossos seguradores, eles são muito abertos a discutir essas novas tecnologias, né? E a gente vê aí o regulador muitas vezes impulsionando mesmo o mercado a inovar, né? Então, eu acho que a SUSEP tem aí alguns marcos regulatórios importantes para entregar agora, né, junto com, aliás, o mercado é que tem que entregar para o regulador agora em março, mas eles também são muito abertos a gente estudar novas tecnologias. Tá. Lembro que uma vez, uma das entrevistas que eu fiz no canal faz tempo já, foi com os irmãos Durso lá, que são de uma família de advogados penais. Né? Na época a gente estava falando sobre crimes digitais. E estava falando sobre golpe de Pix, sei lá, fraude, de tudo que é tipo, né, digital. E aí eu perguntei, falei, cara, e a lei? Como é que é a lei? Qual que é o ritmo de acompanhamento do avanço tecnológico vis-à-vis a punição pelos crimes, né? Então você mencionou agora há pouco, assim, é um tema que ainda está ganhando confiança entre os investidores e tal, mas quais que você acha que são exemplos de
questões relevantes regulatórias que ainda têm que ser superadas para acompanhar a tecnologia. Eu acho assim, ó, a tecnologia existe, ela já possibilita, a gente tem casos de uso. A única questão é quando algo sai fora da rota normal. Vou dar um exemplo. Então, num processo de liquidação judicial, Uhum. o token ou o ativo, ele é sujeito às regras de liquidação? De quem entra primeiro na liquidação. Como é considerado. Por exemplo, a gente fala muito assim, na parte até do imobiliário, né? Hoje é possível o grande exemplo, né? Que é eu falo que é o sonho grande que a gente quer chegar. Então, uma casa você pode tokenizar e você pode alavancar ou conseguir crédito com uma parte da casa, 25%. Aí, quem tomou o empréstimo falece. Na partilha de bens. Esses tokens, eles entram na partilha de bens? Eu acho que tem muitas perguntas que não tem um consenso ainda. Sim. Então, acho que a gente precisa discutir muito isso, então, é muito mais, não é fazer o caso de uso, porque isso a gente já tem, né, maior ou menor escala, várias empresas usando a tokenização em diferentes casos de uso. A questão é, e quando sai fora do curso, né? E quando alguma coisa dá errado? Eu recorro a quem? Sim. Então, acho que esse é um pouco também, um pouquinho, qual é a normativa ou a regulação que suporta algumas discussões. Teoricamente, isso são coisas que têm que estar programadas no contrato inteligente. Isso e tal, isso e tal. Mas que também precisa ter um respaldo jurídico no mundo tradicional. Sim. Então, assim, não é só o Banco Central e a CVM, mas, por exemplo, o judiciário precisa também ter um consenso de como ele vai tratar esses assuntos. Porque, no final das contas, os reguladores, eles permitem que a gente coloque essa tecnologia e coloque o caso de uso, né, funcionando. Mas e se eu tiver, ser com um caso de falência, não é um caso que a gente trata só com o regulador. Sim. Isso não está... não conversa tanto com esse roteiro específico, mas acho que da outra vez que a gente se encontrou, eu perguntei. Falei, lembra, e tokenizar a natureza, né? Porque é uma coisa que... Então, ativos baseados na natureza. Sim. Né? Enfim, eu tudo é possível, tá, tudo Renato? É possível. É possível. Mas aí pensar assim, qual que seria... Eu falando em primeira pessoa, imaginando, não sei o detalhe técnico disso, mas eu imagino. Você tem uma árvore. Aí você vai tokenizar essa árvore. O que isso quer dizer na prática? Você não vai pegar a árvore e enfiar lá dentro de um servidor, não. Lógico. Mas você vai saber, aquela árvore, ela cicla água, ela captura CO2. Então, esse serviço ecossistêmico, ele é passível de programação, de você saber pelo bioma ou pela quantidade de árvores e tal. E aí você consegue, digamos, rentabilizar ou controlar em blockchain o processo natural daquela árvore. Seria mais ou menos isso? É isso, porque assim, tudo que exige rastreabilidade, essa tecnologia, ela é aderente. Sim. Né? Então, o que você está me falando de um processo, até para você ter a garantia e a rastreabilidade de todo o processo, isso é possível e já está sendo utilizado. A gente já vê alguns casos de uso em relação a isso. Certo. Eu estava vendo, acho que o pessoal falando de tokenização do chifre do rinoceronte. Né? Então, assim, eu acho que tem vários casos de uso. Na Núclea, eu acho que o potencial dessa tecnologia é tão que a gente corre o risco de ficar discutindo o que é e o que pode ser e a gente não usar em casos práticos. Então, na Núclea, a gente só usa, né, quando a gente começa qualquer estudo de tokenização para um dos nossos produtos, ela tem que ter um caso de uso real, com um cliente real querendo usar. Então, você não comentou aqui, mas eu vou falar um pouquinho, que é um projeto super interessante que a gente fez do N-Cotas, que é criar um mercado secundário de cotas de consórcio. Então, tokenizar e mercado secundário. Por que é legal isso, Renato? Porque quando você compra a cota de consórcio, a única maneira de você passar para frente era nos grupos de família, né? Sim. E agora a gente tem uma plataforma onde a gente tokeniza as cotas de consórcio e isso você dá liquidez para esse mercado. Hoje quase 50% das cotas, elas são desistentes. Sim. Elas retornam para os grupos. 50%? É alta a desistência dos grupos, das cotas de consórcio. Ou seja, eu comprei um consórcio para um carro lá e no meio do caminho a pessoa não consegue pagar, ou a pessoa... então, essa cota, ela volta, e aí ela fica sem liquidez.
porque ela volta para o fundo e às vezes a própria instituição tenta vender com muito deságio essa cota. Então, pensando nessa dor, a gente usou a tokenização para tokenizar essas cotas de consórcio e criar um mercado secundário para dar liquidez para essas cotas. Tá funcionando isso? Está funcionando com o Santander, e a gente tem outras instituições ali entrando, inclusive as próprias empresas de consórcio e FDICs que compram essas cotas que entram nessa plataforma para poder. E já está funcionando o secundário também? Está funcionando. O secundário também? Tem leilões semanais ali, então... Vou entrar nesse setor, vou dar uma pesquisada, porque esse setor de mercado de consórcio me interessa bastante. Então, é um mercado legal, né? Assim, eu acho que... E aí quando a gente tenta explicar o consórcio para uma pessoa de fora, porque é uma coisa que só existe aqui, né? Sim. Então, eu sei que recentemente a gente teve que explicar para um americano o que era um consórcio, né? E eles acham que é alguma coisa como bet. Não é uma coisa como bet, porque tem a coisa do sorteio, né? Tipo uma capitalização. Imagina, eu não sabia que lá fora não tem isso. Não tem. Lá fora você tem os financiamentos imobiliários, né? Você paga por X mil anos lá e pronto. É que acho que é talvez um efeito da taxa de juros, talvez. Porque assim, o consórcio, ele é muito utilizado, né? Porque num primeiro momento, para você comprar a cota de consórcio, você não tem comprovação de renda, né? Então, por isso que ele é muito utilizado até também para a população que não consegue demonstrar renda. Sim. Depois que você faz o lance, você deve usar essas cotas para poder fazer um financiamento lá de uma casa, aí sim você precisa dar o imóvel como garantia, mas até então você não tem você não tem comprovação de renda para poder fazer a aquisição dos consórcios. Entendi. Você precisa pagar só o valor da cota, né? Mensal. E 50%, então, você falou de desistência das cotas. Ai. Tá bom saber. Então você falou, a gente mergulha nas tokenizações daquilo que tem caso real, funciona, já tem case. Então, duplicatas. Agora não é mais spoiler, podemos falar. Então, já 500 milhões de reais tokenizados em duplicatas. Isso. 30 mil contratos? Mais. A gente está batendo quase 50 mil contratos. 50 mil contratos. Vamos então começar pelo começo. Para quem não é contador, né? O que é uma duplicata? E como que ela é tokenizada? E o que de mudança trouxe a tokenização? Então, assim, até a gente falar assim, a duplicata, ela é um instrumento, né, de crédito. Ela já existe hoje. A duplicata mercantil, ela já é utilizada hoje no mercado, principalmente no mercado B2B, né? Ela é um instrumento de crédito que as empresas usavam para poder fazer o desconto de duplicatas. Mas a gente está falando da duplicata mercantil física, que tem lá a descrição da mercadoria, né, o cedente, o sacado. O famoso venda a prazo. Exato, que você podia parcelar ali as compras e você tem uma promessa, né, de que você vai quitar aquela duplicata. Certo. O mercado já existia, só que a duplicata escritural, então a gente tinha a mercantil, a escritural não existia. E ela vai entrar agora em 2000, a normativa entra agora no finalzinho de 2025 para início de 2026. O que muda? O que muda é que agora é a obrigatoriedade de você registrar uma duplicata para você poder fazer o desconto e a antecipação dela. Ok. Tá? Então, por que isso é importante? Primeiro, para garantir unicidade, né? Para não evitar que uma duplicata seja usada... Descontada em diferentes lugares. Em diferentes lugares. E a gente está falando de um mercado que vai abrir de 10 trilhões de reais. Então, hoje, a duplicata mercantil, ele consegue descontar? Sim, principalmente nas grandes instituições, nos grandes financiadores. Né? Ele vai lá, faz uma análise de crédito, consegue descontar. Quando a gente tem essa obrigatoriedade de todo o mercado registrar, todo o mercado consegue ver todas as duplicatas que estão disponíveis. Então, a gente amplia a liquidez dessas duplicatas, a gente dá acesso não só para as grandes instituições que conseguiam fazer esse trabalho de análise de crédito dessas duplicatas, mas inclusive para outros financiadores, como FDICs, também terem acesso a essas duplicatas. Então, este mercado, que a gente estima que é de 10 trilhões de reais, que vai destravar de crédito, então, pensa na oportunidade que o mercado tem de uma nova linha de crédito. Ou seja, são 10 trilhões de reais de duplicatas que hoje não são descontadas. Exato. Ou não são
escriturado, elas não isso. têm essa rastreabilidade. A partir do momento que você tem a obrigatoriedade de registrar, você, obviamente, tem a oportunidade de descontar essas duplicatas, tá? Sim. Então, por isso que a duplicata escritural ela é um grande marco para todo o mercado, não só financeiro, mas para as empresas, porque, primeiro, quando você tem mais uma opção de crédito, a tendência é que a gente tenha um crédito com um custo menor, você tem mais uma opção. Você tem mais 10 trilhões no mercado de crédito entrando, com mais financiadores podendo ver essas duplicatas e ofertando. Quando a gente tem concorrência né, de outros financiadores, a tendência é que a gente tenha custos melhores para quem toma esse crédito. Tá? Então, esse é um grande marco no mercado. As duplicatas tokenizadas já é uma evolução ainda desse mercado. A gente já faz a duplicata tokenizada hoje. Porque essa duplicata escritural, ela depende da normativa. A tokenizada depende da escritural? Não, a gente já faz hoje a duplicata tokenizada. Tá. Na verdade, o que a gente fez? A gente pegou a duplicata e transformou ela num token. E a gente hoje, né, a gente faz a antecipação delas, principalmente para essas empresas e fundos menores, porque o que acontece hoje? Os FDICs, né, então, aquilo que eu comentei, hoje as duplicatas, quem tem uma grande viabilidade são as grandes instituições. Os FDICs e os fundos menores, eles talvez não tenham tanto essa estrutura de crédito e eles pegam essas duplicatas, que hoje não tem essa obrigatoriedade de registrar, você concorda que fica mais difícil para ele conceder o crédito, fazer a análise. Então, a gente já tem as duplicatas tokenizadas, que é uma forma até chega a reduzir o custo para ele da captação, então por isso que a gente vem aumentando muito este volume de duplicatas tokenizadas, 500 milhões, com vários contratos, porque você tem ali, você dá uma liquidez para estes fundos terem acesso a essas duplicatas. Só que a partir de 2026 vai ser obrigado a registrar. E aí todo o mercado, independente se é no mundo tradicional ou tokenizado, que a gente fala off ou on-chain, agora vai ser obrigado e essa obrigatoriedade ainda não está em vigor. Tá. E você falou, uma das vantagens, uma das inovações que a tokenização traz é a rastreabilidade. Isso, e a garantia da unicidade. Quais então, exemplos de inovações que são possíveis por causa da tokenização das duplicatas? Eu acho que a gente consegue, além dessa rastreabilidade e unicidade, também colocar informações dessas duplicatas que ajudem ele na score de crédito, enfim, informações que consigam melhorar a concessão de crédito para ele. Perfeito. E aí, então, quem são os dois grandes stakeholders aqui que eu acho que se beneficiam disso? É a empresa, claro, que vai poder ter mais uma alternativa para crédito, e que com esse crédito ela pode expandir, e se ela expande, ela se torna mais competitiva, ela pode baixar o preço dela e uma série de coisas, expandir e tal. E do outro lado, o investidor, que vai ter a possibilidade de comprar aquele crédito. Olhar muito mais duplicatas do que ele conseguia ver antes. Porque se todo mundo obriga a registrar, você tem muito mais segurança para poder financiar e antecipar essas duplicatas. Então, o mercado todo ganha, o financiador ganha. Então, eu fico pensando assim, sob o ponto de vista da empresa, hoje ele pode antecipar quem tem recebíveis de cartão de crédito, você pode pegar linhas de crédito tradicionais, e agora você vai ter ainda todas as duplicatas. Se você é uma empresa que opera com uma quantidade grande de duplicatas, você tem a possibilidade de mais uma opção de crédito. Como a gente sabe, o mercado de crédito, quando você tem mais opção, a tendência é que você tenha mais oferta desse crédito com um custo menor. Sim. É que eu sempre penso na pessoa física, né? Como é que a pessoa física vai saber interpretar o risco de crédito daquela duplicata? A pessoa física não usa duplicata. A duplicata é um instrumento entre empresas. Para comprar. O investidor tem que comprar num FDIC, comprar uma possibilidade de investimento. O que eu acho que o mercado, o registro, ele é uma obrigação, né, regulatória, e o que as empresas, e a Núclea é um player importante aí na oferta da solução do registro de duplicatas, é a gente oferecer soluções de dados e informações que ajudem esses financiadores a concederem crédito melhor. Tá? Então, a gente transaciona pelos nossos sistemas muitas informações e a gente consegue até fazer score dos boletos, enfim, que a gente consiga dar
mais segurança nessa concessão de crédito para esses financiadores. Perfeito. E a parceria com a Amfi? Então, a Amfi hoje é quem faz toda a parte da distribuição para a gente. A gente não tem uma estrutura de distribuição, a gente tem a nossa infraestrutura. Então, ela usa a nossa infraestrutura para tokenizar essas duplicatas e ela faz a distribuição para esses financiadores menores. Entendi. Eu tinha anotado aqui para esses 3 pontos, para investidores, tamanho da oportunidade que vai ser destravado, então você já deu uma noção desses 10 tri, que é impressionante. As empresas, então, podendo financiar a expansão, e os financiadores, tendo aí umas ofertas de crédito com mais dados. Com mais garantia, né? Assim, com mais segurança. Ele vai conseguir encarteirar muito mais coisas que ele não conseguia antes, porque ele via um pedaço do mercado de quem ia lá no banco e levava essas duplicatas, né? Então, assim, ou que ele conhece quem emite aquelas duplicatas, ele sabe a qualidade de crédito. Sim. Quando você registra, você tem muito mais segurança para poder financiar essas duplicatas, né? Então, muito legal. E você falou, bom, a gente olha então para as tokenizações das coisas que a gente já tem cases e tal. Então, tirando as duplicatas e talvez o chifre do rinoceronte que você falou, qual que é um outro setor que vocês estão olhando? A gente está olhando a parte de recebíveis de cartões de crédito também. Então, assim, cara, tudo que a gente, Renato, tudo que a gente olha, que a gente já faz hoje no mundo off-chain, a gente poderia tokenizar também, que são mercados que vocês já estão trabalhando, né? É um recebível. Seguros também daria para fazer? Também. Seguros, imobiliário. Tudo que pode ser Aí você fala, mas por que precisa tokenizar? Quando a gente precisa dar unicidade. Geralmente, uma garantia de crédito, você quer que essa garantia de crédito ela exista para esta operação. Né? A gente não pode usar a mesma garantia para 2, 3 operações. Sim. Né? Então, a gente tem só essa... Então, toda vez que você tem um recebível, ele é passível de ser usado como uma garantia. Então, na tokenização, ele pode virar um token. Tá? Na verdade, o token você pode usar como lastro do token, não só recebíveis e qualquer garantia, mas... Poxa, é uma infinidade. É aquilo que a gente falou, é uma infinidade. Sim. O lastro do token pode ser... E eu acho que o que beneficia também todo esse crescimento explosivo de vocês é o fato de que o Brasil ele é um expoente da tecnologia de mercado financeiro. Né? A gente tem já essa robustez. Então, imagino que isso ajude muito. A gente fala que o brasileiro, ele é muito ávido por novas tecnologias, né? Então, eu acho que isso ajuda bastante, ainda mais quando a gente fala de novas tecnologias que traz mais transparência para o mercado, que traz mais segurança para o mercado de crédito. A gente até precisa de alternativas para o mercado de crédito. O próprio mercado tem, como a gente falou, né, de duplicatas, o mercado está muito ansioso por essa oportunidade, porque é mais uma alternativa de crédito, né? Então, perfeito. Vamos então passar para algo que, pelo que eu entendi, está chegando em breve aí. Pix automático. Uma parceria aí entre a Núclea e a Iniciador nesse mundo do Open Finance. Só para ver se eu entendi direito. Então, Pix automático é o poder automatizar, tipo um débito automático da minha conta de luz, do meu tal, tudo pagando pelo Pix. Eu imagino, isso é fácil de falar de forma conceitual, né? Mas imagino que a tecnologia por trás seja complexa. Como é que está esse daí? Como é que está esse projeto? Pois essa é uma solução que a gente está finalizando aí, preparando para poder oferecer para o mercado, porque hoje o Pix automático, por QR Code, ele já meio que é uma solução que já está pronta, mas quando a gente está dando mais uma opção, porque no Open Finance você faz não só pelo QR Code, mas também por agência e conta o Pix automático. Né? Então, você fala eu quero cadastrar aqui o Pix automático da minha escola. Então, eu quero fazer qual é a agência e conta. Então, você também dá essa opção. Então, a gente está construindo essa solução com a Iniciador, em parceria com eles, para que a gente possa dar mais uma opção para os nossos clientes, de poder... Os nossos clientes, quando a gente fala os nossos clientes, são os bancos e instituições financeiras, para que elas possam ofertar isso para os seus clientes. E a Núclea, nesse lugar, atua como, então, o registro da informação da pessoa física que deu a concessão para que aquele dado seja acessado. É como se fosse uma central dos registros, então. E a gente, na verdade, a gente executa os comandos entre instituições financeiras, né? No caso,
porque assim, a iniciadora, ela já tem essa trilha do Pix e ela só precisa, quando as instituições financeiras comandam, a gente é a grande conexão que faz isso, dentro, obviamente, da governança de dados lá do Open Finance, a gente comanda essas instruções no caso de um Pix automático por agência e conta. Então, o que a gente faz na época do débito automático, quando uma instituição também comanda isso, né, a gente fazia isso através dos sistemas da Núclea. Pensando então, assim, tentando resumir, quais são na governança desses agentes do mercado financeiro, o que então esse Pix automático beneficia essas empresas? É uma questão de transparência? Ou como é que muda? Como é que melhora a governança? Eu acho que é uma facilidade que a gente dá, né? Então, assim, o Open Finance, ele vai possibilitar você levar o seu Pix automático, seus pagamentos recorrentes para qualquer instituição. E a gente tem que dar formas de facilitar esses comandos de uma instituição financeira para outra. Então, entendi. Eu acho que isso é muito mais é facilitar mesmo para o cliente das nossas instituições financeiras, dos bancos, ofertarem isso. Porque para o banco ofertar isso, ele precisa desenvolver essa solução. Então, a gente oferece isso para os nossos clientes. Muito legal. Muito legal. Então tá, então já caminhando para pousar esse avião, então, daqui a pouquinho. Olhando para o futuro, então. A gente falou sobre inteligência artificial bem rapidinho no caso da Liquid, no setor imobiliário. Mas quais são outras tendências que você vê de inteligência artificial e o papel da Núclea com isso? Bom, eu acho que a gente já usa a inteligência artificial dentro dos nossos processos da Núclea, né, no desenvolvimento de novos produtos, as soluções para os nossos clientes. A gente sempre pensa no uso da inteligência artificial primeiro. Acho que para trazer eficiência, agilidade para poder fazer os desenvolvimentos dos nossos produtos, sempre pensando em ofertar uma solução final para os nossos clientes. Como empresa e como apoio, a gente também já usa em todas as nossas estruturas, muito naquele mindset que a gente comentou anteriormente, de como é que eu busco eficiência dos meus processos. Então, eu sou responsável pela área financeira e pela área jurídica, então a gente tem lá um objetivo como time, como equipe, de colocar e automatizar todos os nossos processos utilizando inteligência artificial. Então, minha área jurídica já usa hoje inteligência artificial, seja para poder fazer os contratos. A gente tem chatbots com as áreas que basicamente trata dos temas jurídicos. A gente usa a inteligência artificial nos nossos processos, principalmente aqueles processos que são muito operacionais, exatamente para a gente poder trazer eficiência para os times. Então, quanto mais eficiência a gente traz, porque pensa assim, uma empresa que cresce como a Núclea está crescendo, a gente não pode crescer infinitamente os times. Então, a gente automatiza os nossos processos para que a gente ganhe efetivamente eficiência, os nossos times, eles efetivamente gastem tempo naquilo que é menos operacional e mais estratégico. Então, a gente tem usado muito inteligência artificial, não só para automatização, mas também pensando agora, a gente está numa segunda etapa da implementação de inteligência artificial, que são os agentes, para que a gente possa fazer processos do início ao fim. De novo, mas porque a gente acha bacana a tecnologia é fantástica, mas é a busca pela eficiência. Tá? Esse negócio de agentes, inteligência artificial, agents, né, AI, explodiu minha cabeça quando falaram, é como se fosse uma mini empresinha. Então você tem a inteligência artificial chefe, aí você tem a inteligência artificial que faz a função ABC, aí esse chefe controla isso aqui, pega o dado daqui, reporta. É como se fosse uma empresinha, né? Um negocinho rodando sozinho. E a gente vai gerenciar, né, esses agentes. Então, assim, a nossa área lá de compras está estudando a aplicação de inteligência artificial do início ao fim. Então, assim, você abre um processo, uma RFP, você faz a seleção dos participantes, você já faz a sugestão de quem lá, dentro dos critérios que você estabeleceu, quem é a empresa, inclusive minutando o contrato, né, com base nos contratos que a gente faz. Então, o fato de eu ter tanto a área financeira e compras fica dentro lá da área financeira e jurídica, a gente está avaliando aí colocar o nosso primeiro agente para poder fazer um processo do início ao fim. E um processo de compras envolve... A gente não está falando aqui acho que a gente começa, né, pequeno, olhando aqui processos que talvez de compra com menores valores, mas a gente está avaliando, porque eu acho que isso é um super ganho de eficiência para o time. Né? Já entendi. Eficiência é uma palavra muito importante para a Núclea. E ainda mais, né, para uma financeira, assim, a gente... Lá eu falo que isso está muito ligado ali a não só a nossa história, o DNA da Núclea, mas obviamente nessa mudança cultural
essa busca sempre pela eficiência, seja do ponto de vista do cliente, para a gente ofertar, mas também nas estruturas de apoio na Núclea, dentro, como é que a gente busca eficiência, porque senão a gente cresce os negócios e a gente não pode crescer custos na mesma velocidade que a gente cresce o negócio. Sim. Né? Então, que é uma coisa que existe muito, empresas que crescem muito rápido, sem estrutura e... Então, parte do nosso resultado... Cadê o lucro, né? Principalmente nos primeiros anos, foi acelerar toda essa parte de geração de receita, mas tentando muito, com esses processos de eficiência, controlar os custos, né, principalmente times de apoio e tudo mais, para que a gente conseguisse gerar exatamente essa eficiência. Muito bom. Bom, como eu falei, sou contador, trabalhei muitos anos em M&A, bolsa, então assim, então é um negócio que eu aprendi a fazer com o tempo, que é valuation. Aí eu vejo uma empresa que tem esse compromisso com eficiência, com mais de 50% de margem EBITDA, 53% para ser mais preciso, aí vem a pergunta. E tem IPO no futuro, né? Olha, acho que tem. Eu acho que a gente ainda está no início da transformação da Núclea. Eu acho que a gente tem um plano muito ambicioso de crescimento. Sempre é uma possibilidade, mas eu acho que está, mais para frente no nosso horizonte, porque a gente tem muito valor a capturar ainda, né? A gente tem aí muita coisa para executar. A gente tem novas linhas de serviços para a gente fala, né? Olha, a gente está 20 anos no mercado financeiro e tem linhas de negócios que a Núclea ainda não trabalha e não oferta para o mercado bancário, que dirá para outros mercados, a gente também vê possibilidade na Núclea atuando. Então, a gente fala que ainda tem um caminho que eu acho que fazer um IPO agora, acho que é deixar valor na mesa, acho que a gente tem muito valor para capturar. Então, sim, é uma possibilidade, mas eu acho que num horizonte mais para frente. Mais para frente. Muito bom. Minha pergunta final, então. Eu sempre gosto de terminar com uma visão de futuro meio aberta. Sendo assim, bom, tem eficiência, temos um país chamado Brasil, onde é muito forte na tecnologia financeira, você tem a Núclea, esse papel central dela de infraestrutura. É aquela famosa pergunta, que mundo você quer encontrar daqui 10 anos? Ou melhor, como que a Núclea pretende ajudar a construir um mundo melhor para daqui 10 anos? Que mundo vai ser esse? Que tecnologias vão estar lá? E... pensando de novo em todo esse ecossistema, regulador, investidor, a empresa, economia como um todo. O que você tem a dizer? Eu falo assim que uma das competências da Núclea é quando a gente fala interoperar, né, a gente conecta o sistema financeiro inteiro, né, com muita governança de dados. Imagina a quantidade de informações que passam pelo sistema dos principais instituições financeiras e bancos que são concorrentes entre si. Então, acho que essa é uma competência muito grande da Núclea, que é essa grande conexão. E quando a gente conecta, a gente pode conectar qualquer coisa. Então, quando você fala lá no futuro, a gente hoje tem uma atuação local, Brasil. Mas a gente pode... você imagina, hoje o mundo está cada vez mais conectado pela informação, mas não necessariamente pelos meios financeiros. Sim. Então, eu falo, o mundo é uma possibilidade para a gente olhar. Então, eu falo assim, a gente tem tanta coisa para fazer aqui ainda, mas se você falar assim, daqui 10 anos, eu falo a interoperabilidade, você saber operar sistemas, que eu falo críticos, com governança de dados, com sigilo das informações, você pode conectar qualquer coisa, né? Então eu falo assim que eu vejo a Núclea como um player, efetivamente, não é só uma infraestrutura do mercado financeiro, mas uma possibilidade de conectar diferentes sistemas. E aí a gente sonha ali, né, de ir para outros mercados que não necessariamente o mercado financeiro. É muito doido isso, né? Porque a gente estava até falando antes de gravar, né? Parecem dois mundos, né? O da comunicação e o das finanças. Aí você está falando que está tudo já conectado, eu imagino, para redes sociais e por diante. Isso é tudo comunicação, né? Então, seja para falar sobre um produto, seja para contar uma história, fazer um desenho, sei lá o quê. Agora, pensando na tal dessa coisa de economia do creator economy, imagina a quantidade de novos negócios, de soluções de pagamento, que vai ter produtinho, mentoria, curso online, sei lá. E tudo isso conectado. E eu vejo um pouco isso como... O slogan do meu canal é onde números contam histórias, né? Então eu gosto muito dessa ideia de aproximar comunicação e finanças, e eu acho que é um pouco isso, né? Essa conexão, trazer o mundo financeiro, essa tecnologia para todas essas interfaces, sejam
entre seres humanos direta, que nem a Uhum. gente está aqui, ou digitais, por redes sociais, mas é um pouco isso, né? Juntar os dois, né? É como Isso. eu vejo. E sabe que a nossa visão, a gente fala assim que a gente a gente conecta, né? Acho que a gente conecta, a gente junta muita informação. A nossa grande visão, que a gente fala que a gente vai ser um grande apoio para os negócios ali, trazendo muita inteligência de dados e tudo mais, mas a gente não se limitou a dizer que é só mercado financeiro. Uhum. Porque eu acho que é isso, a visão do futuro, ela pode ser qualquer mercado. Eu acho que a gente tem muita coisa para fazer ainda no mercado financeiro, mas eu falo como sonho grande, e é meu sonho grande aqui, eu, Joyce, falo, cara, se a gente conseguir fazer o mercado financeiro, a gente pode fazer de qualquer mercado. Sim. E quando você conecta, você sempre gera eficiência. Né? Eu falo assim, hoje, aonde é que você vê muita ineficiência? Onde as informações estão fragmentadas e não conectadas. Sim. E aí, quando eu olho assim, eu falo, aí é onde a gente poderia chegar. Então, muitas possibilidades. Muitas possibilidades. Conte com esse espaço sempre que tiver novidades para contar. Eu considero que essa conversa foi muito eficiente, muito feliz por ter tido. Espero que você também. Então, deixar um grande agradecimento. Se tiver alguma última consideração, a gente fecha a lojinha. Eu que agradeço. Acho que é sempre um prazer aqui falar um pouquinho da nossa trajetória, falar um pouquinho dos nossos planos e sonhos grandes. Eu acho que a gente tem muita coisa para desenvolver e a gente também gosta de estar nessas conversas, até para a gente poder trocar ideias, né? E falar um pouquinho, porque a Núclea ela é muito só ela é conhecida mais no mercado B2B, mas não tanto, né, dos clientes pessoa física. Mas a gente brinca assim, lá dentro, a gente sabe o boleto que você pagou no verão passado, né? Porque eu falo que você, apesar da gente não ter esse contato com a pessoa física, os boletos, eles passam pelos sistemas da Núclea. Então a gente fala, a gente sabe o boleto que você pagou no verão passado. Que nervoso. Brincadeira. É verdade, você tem razão. Então Tá, Joyce, muito obrigado. Eu que agradeço. Fiquei muito feliz com essa conversa. Obrigada. Então tá bom. Para você que está assistindo, até o próximo episódio.